Olá pessoal, essa é a disciplina de História das Artes Visuais no Brasil 1, a unidade 2, então a Arte no Brasil e Império, e a aula 3. Então a partir dessa aula, nessa aula e na próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre a arte produzida no Brasil Império, ou seja, entre o ano de 1822 e 1889, a época que o Brasil já era independente, porém tinha um regime monárquico, né? Então Dom Pedro I, o período regencial e Dom Pedro II. Bem, então vamos contextualizar um pouquinho, né, o que aconteceu. Em 1808, né, enquanto o Brasil ainda era uma colônia, a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro e com ela um contingente grande de membros da elite portuguesa e funcionários públicos com pessoas letradas, artistas. A coroa portuguesa tentou replicar instituições, práticas e ideias da capital do Império Português em território brasileiro. Foram criadas instituições de cultura, arte e educação, como bibliotecas, imprensa régia, ateliês, cursos e uma modernização das escolas e faculdades no Brasil. O Brasil passou a ter um contingente de pessoas treinadas em técnicas e concepções europeias das artes. A independência do Brasil ocorreu em 1822, mas as bases de mudanças na produção artística no Brasil foram gestadas em 1808. Então, como eu comentei, a independência do Brasil, né, a fase do Brasil Império, começa em 1822. Mas o tipo de arte que vai ser produzido na fase imperial, ela já é gestada em 1808, né, portanto 14 anos antes, com a chegada da família real portuguesa. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal, a capital do Império Português ficava em Lisboa, mas naquela época, 1808, Napoleão Bonaparte queria dominar toda a Europa, né, e ameaça invadir, né, e prender a família real portuguesa. A família real portuguesa foge de Portugal para o Brasil, transfere a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro, e nessa fuga de Lisboa para o Rio de Janeiro, trouxe milhares de pessoas, né, nobres, artistas, cientistas, a elite portuguesa, foi parar lá no Rio de Janeiro. E entre essa elite, funcionários públicos, elite, tinha gente estudada, gente que conhecia de arte. Então o Rio de Janeiro passa a ser, digamos assim, um lugar, né, onde tem um grande contingente de pessoas que conhecem de arte europeia e começam a tentar replicar isso no Rio de Janeiro, né, com a chegada da família real portuguesa, né, e isso vai ter uma influência. Imagina esse tanto de gente que conhecia de arte, professores, artistas, chegando no Rio de Janeiro, né, isso dá uma agitada, né, no movimento artístico, né, na dimensão artística no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. No século XIX, podem se identificar dois tipos de produção artísticas no Brasil, a arte dos viajantes e a arte institucional. Isso segundo o livro-texto, né? A gente também tem a arte popular, que o livro-texto acaba não abrangendo, mas vamos focar nesses dois tipos, né? A arte dos viajantes e a arte institucional. E a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil tem impacto nesses dois tipos, tanto na arte dos viajantes quanto na arte institucional. Por que na arte dos viajantes? Porque a família portuguesa, real portuguesa, né, eles vão acabar patrocinando a vinda de artistas europeus para o Brasil. Né? Então vem não só a corte portuguesa, com um monte de gente da elite portuguesa vem, como eles acabam patrocinando gente de outros países da Europa para vir no Brasil para produzir a sua arte aqui, para retratar, etc. Então, por exemplo, mesmo depois que o Napoleão morre, né, a família real portuguesa patrocina uma missão de artistas franceses para virem ao Brasil, né, e produzir e ensinar a sua arte aqui. E depois, né, da proclamação da independência, em 1826, é criada uma escola oficial, né, a Escola Imperial de Belas Artes, né, que digamos assim que seria a maior e mais importante escola de artes oficial, institucional no Brasil. Né? E por que essa chegada da família portuguesa, a instalação de um império no Brasil tem impacto nesses dois tipos de arte? Por vários motivos, né? A gente vai falar ao longo dos próximos slides.
Como é que era a formação artística brasileira antes, né, no período colonial? No período colonial, né, as escolas que existiam, elas tinham um sistema de oficinas, né, que parecia com os ofícios da Idade Média. Eu vou ler aqui a citação e eu explico. Elas funcionam sob o comando de um mestre que ensina seu ofício artístico a alunos ou aprendizes. Essas oficinas possuem alunos de níveis diferentes que executam trabalhos cada vez mais complexos sob a orientação do mestre. Quando este considera que o aprendiz está apto para ter a sua própria oficina, ele lhe concede o título de mestre naquele ofício. Então, isso daí a gente está pensando nas artes, mas também se a gente voltar, né, para outras áreas, né, lá na Idade Média, pense, por exemplo, o ofício de sapateiro. Então você tinha uma oficina, né, em que você tinha um mestre sapateiro que fazia os sapatos. Daí ele tinha vários aprendizes ali, né, que aprendiam um ofício com ele, ficavam durante anos com ele, até que uma hora um desses aprendizes conseguia chegar no nível de perfeição, né, conseguir fazer obras, sapatos excelentes. Daí esse mestre sapateiro concedia o título de mestre sapateiro, e daí esse que acabou de receber, ele podia montar o seu próprio ateliê, a sua própria oficina para produzir os sapatos. Na arte funcionava mais ou menos da mesma forma, né? Isso em Portugal, e porque o Brasil era uma colônia, isso se replicava também no Brasil colônia, de poder acontecer nesse sentido, de você ter um artista que tinha ali o seu cantinho, né? E daí alguém aprendia com ele, etc. e tal. Isso era bem, digamos, esse seria o mecanismo, mas no Brasil isso era bem rarefeito, né? Você quase não consegue encontrar registros oficiais desse tipo de prática, né, no mundo artístico. Mas, né, quando a gente pensa assim, por analogia, provavelmente era isso que deveria acontecer de modo informal. Depois, quando chega a família real portuguesa no Brasil, eles constroem uma escola de arte, né? O governo português financia, paga os professores, paga prêmios para os melhores alunos, né? Então, basicamente o governo, o Estado, né, português e posteriormente o Estado Imperial Brasileiro, que vai financiar essa escola de arte, vai ficar sob sua tutela, né? O governo que fica responsável por ele. E qual que é a diferença, né, quando um governo se responsabiliza pela institucionalização da arte, né, por manter uma escola de arte? Essa escola de arte ela fica dependente do custeio desse governo e ela não pode contrariar, né? A gente tem várias implicações, né? Uma delas é que você centraliza e você cria uma espécie de modelo, né, um padrão que todo mundo se orienta por aquele padrão que é o que é produzido naquela escola. Já no outro sistema, que era no sistema de oficinas, era tudo muito difuso, né? Cada um por si e Deus para todos, né? Talvez você vê a influência de um mestre sobre outro mestre porque ele estudou com aquele, mas era um negócio meio difuso. Agora não, com uma escola institucionalizada, você tem um parâmetro central, né, para qual todos os outros artistas olham. Além disso, a questão do patrocínio estatal do Estado, pagar prêmios ou pagar professores de arte, esses artistas eles ficam não podendo contrariar o interesse governamental, né? Meio que tentando agradar o poder estabelecido, os governantes estabelecidos. E a gente fala que o Estado, o governo, passa a ser o mecenas, né, o patrocinador da produção de arte. E essa arte produzida também é muito importante para o governante, porque pensa lá na época do Brasil, no século XIX, né, o Brasil Império. A maioria da população brasileira era analfabeta, então ela formava suas opiniões sobre o mundo, né, também muito pelo visual, pelo aquilo que ela via, pelo aquilo que ela enxergava, por aquilo que ela ouvia, já que ela não lia, né, então já que ela não estudava, então ela assimilava as informações sobre o mundo e fazia, né, criava suas opiniões sobre o mundo com base nas imagens. Então, se você tem imagens em que colocam o governo como um herói, os governantes como heróis, então a população, ao ver aquela obra de arte, começa a admirar o governo, né? Ter um olhar de admiração, de veneração, de idolatria em relação ao governo, de respeito, né, pelo governo. Então, o governo financia obras que retratam os governantes como grandes, né, como importantes, como heróis. A população olha aquelas obras
né, e assimila aquela ideia do imperador como alguém grande, como alguém magnânimo, cheio de qualidades, de perfeição, de inteligência, de altivez, etc. Aqui uma comparação que aparece lá na página 20, na página 133 do livro, né, de referência da nossa disciplina, comparando a arte no período colonial e a arte acadêmica no século XIX. Então, os conceitos artísticos. Na arte colonial, representação do mundo através da arte e da religiosidade com valor simbólico. Já na arte acadêmica do século XIX, né, essa institucional, né, a representação do belo ideal, representação do desenho com influência clássica greco-romana. A temática da arte colonial é religiosa. Na arte acadêmica do século XIX, né, histórica, épica. Épica significa heróica, né, de heróis, das grandes histórias, das grandes batalhas. Técnicas e materiais. Na arte colonial, né, a pintura tinha frescos, murais, escultura feitas de madeira, né, pintada ou dourada, né, escultura em pedra-sabão. Já na arte acadêmica do século XIX, a pintura feita em tinta a óleo e a escultura feita preferencialmente em mármore branco. Os estilos que apareciam na arte colonial, aquilo que a gente já havia estudado, maneirismo, barroco e rococó, e na arte acadêmica, o neoclássico, o neoclassicismo. Né? Bem, só dá uma olhada aqui se eu falo o que é o neoclassicismo. No outro slide, não. Então, só comentando ali, né, comparando esses estilos, né, de um lado a arte colonial com o maneirismo, o barroco e o rococó, que a gente já comentou nas videoaulas anteriores, né, e essa arte escolar, acadêmica, né, institucional do neoclássico. O neoclássico é uma tentativa de resgatar padrões da arte grega e romana. Né? Então, quando você vê a palavra neoclássica, é uma tentativa de você resgatar, imitar como os gregos produziam arte, como os romanos produziam arte. Okay? Sigamos. A arte acadêmica do século XIX, ela era mantida e custeada pelo Estado, né? Inicialmente pelo Estado português, quando a família real portuguesa chega, mas posteriormente pelo Dom Pedro I e pelo Dom Pedro II. As características dessa arte acadêmica, eles entendem a arte como a representação do belo ideal, né, de inspiração clássica, a referência da antiguidade clássica greco-romana, a valorização de temas nobres, históricos, épicos, a importância do desenho para a composição artística e a preferência por técnicas como a pintura a óleo. No período inicial da academia, eram oferecidas disciplinas voltadas para o desenho anatômico, então aprender a desenhar o corpo humano, modelo vivo, que uma pessoa ficava lá parada e eles tentavam desenhar ela, desenho de observação, de paisagem, natureza morta, etc. Escultura, gravura de medalhas, desenho arquitetônico, desenho, escultura de ornatos, né, pintura, né, etc. e tal. Então você vê que as pessoas que entravam nessa escola de arte, né, na Academia Imperial de Belas Artes, então tinham que fazer todas essas disciplinas, digamos que uma formação artística bem completa, né, que abordavam vários aspectos. E ainda voltando aí, né, um pouquinho antes do período imperial, né, pré-imperial, chega uma missão francesa que vai reverberar por várias décadas, né, que é a missão francesa de 1816. Então, apesar da tensão causada na Europa por Napoleão Bonaparte, a França era provavelmente o centro de produção artístico mais prestigiado da Europa. Então, quando a gente pensa, né, onde que tem a arte mais admirada de toda a Europa? França, né? Então, trouxeram artistas franceses para cá. A missão francesa foi chefiada por um membro do Instituto de France, né, o Joaquim Le Breton, e é dele o primeiro projeto de uma escola de artes para o Brasil. A missão congregava artistas e artífices de diversas áreas, como o arquiteto Grande Jean de Montigny, os pintores Nicolas Tonnet e Jean-Baptiste Depré, o escultor Auguste Tonnet, o gravador de medalhas Charles Pradier, o especialista em mecânica François Ovid, o mestre serralheiro Nicolas Magnoli Henou e o mestre ferreiro Jean-Baptiste Level, entre outros. Né? Aqui a gente vai analisar algumas, né? Não dá para analisar a obra de todo esse pessoal, mas a gente vai analisar algumas deles. Né? O caso do Nicolas Antoine Tonnet, inclusive ele tem filhos que também foram artistas, né? Outras pessoas ali, né?
ligados a ele, parentes que também eram artistas. E aqui a gente vê dois dos quadros do Nicolas Tonet. Né? A vista que se tem da cidade do Rio de Janeiro a partir do convento de Santo Antônio, no ano de 1816, né? Então como que era o Rio de Janeiro. Então aí uma pintura de paisagem. E no outro, né, o Largo do Machado em Laranjeiras, também no Rio de Janeiro. Né? Esses dois quadros de paisagem para a gente saber como que era o Rio de Janeiro, né, nessa época. Outro grande artista, esse daí provavelmente é o mais conhecido dessa missão francesa, e talvez, né, um dos mais conhecidos de toda a fase do Brasil imperial, né, é o Jean-Baptiste Debré. Ele é famoso porque as suas obras tinham algumas das suas obras tinham um certo caráter social. Então ele gostava de observar como que funcionava a sociedade brasileira, né? Então o que as pessoas fazem, né, no seu dia a dia, né? O que os habitantes do Rio de Janeiro fazem no seu dia a dia. E daí ele pintava, né, retratava esse cotidiano dos habitantes do Rio de Janeiro. E esses quadros aparecem muito nos livros de história do ensino fundamental e médio. Então a gente sabe como que era o Rio de Janeiro, o que as pessoas faziam, né? A hierarquia de classe, o comércio, o descansar, o dia a dia, a partir das obras desse pintor. Então, no primeiro a gente vê a obra Regresso de um Proprietário. Então a gente vê aí, né, alguém da elite brasileira numa rede, né, carregada por escravos. Na outra, né, execução de punição por flagelo. Flagelo é uma palavra para chicote. Né? Então, execução da punição, a gente vê um escravo, né, sendo açoitado também por uma pessoa negra. Né? Então, e os outros lá observando isso em praça pública. Né? Cotidiano do Rio de Janeiro do século XIX. Outro quadro aí interessante, né, é um funcionário público a passeio com a sua família. E a gente pode analisar, né, como que era a sociedade brasileira, né? Por que eles estão em fila? O que isso nos diz sobre a sociedade da época? Quem está descalço na obra e por quê? Quem é provavelmente a esposa e por quê? Para a gente pensar esses quadros, né? Que a gente pode fazer um breve comentário sobre isso, né? Eles estão em fila porque essa fila, de certa forma, representa uma lógica, ela tem uma certa lógica hierárquica de como era a família, de como era a sociedade brasileira nessa época. Então, quem vai na frente é o homem branco, patriarca, né? Depois ali você tem provavelmente as filhas, a esposa, né, no vestido branco mais ornamentado. Atrás da esposa, uma dama de companhia. Atrás da dama de companhia, você tem uma escrava, né, e o resto, né, são provavelmente escravos também. Se a gente olhar, aqueles que são livres, né, têm calçados. Já aqueles que são escravos andam descalço, que é um dos símbolos da escravidão, era andar descalço. Né? Então, também a obra ela acaba refletindo isso. Né? E por que a esposa é essa uma do véu? Porque ela tem que estar um pouco mais ornamentada. Essa fila ela só não representa uma hierarquia perfeita, né? Porque os filhos estariam atrás da esposa. Então, se fosse uma hierarquia perfeita, né, a esposa estaria logo atrás do marido. Né? Por isso que a fila não representa uma hierarquia perfeita, mas nos dá uma ideia de como era a hierarquia da sociedade brasileira no século XIX. Beleza? Então, novamente, eu convido vocês a lerem os textos obrigatórios dessa unidade, que é a aula 5 e 6, né? E também ler o texto complementar. Convido vocês a pesquisarem outras obras da missão francesa, né, e postarem lá no fórum para a gente poder comentar, tecer comentários e analisar elas também. Um abraço, até a próxima.